E aí, meus consagrados, estamos aqui para mais uma aula. Na aula passada, nós estudamos, vamos pegar aqui o livro, inclusive vão lá pegar o livro de vocês, porque a aula de hoje vão ter algumas leituras sobre os assuntos, tá? É sempre importante vocês assistirem a aula com o livro de lado. Então, na nossa última aula, nós vimos o capítulo República Romana, e a gente viu que a história de Roma Antiga, ela é dividida em monarquia, república e império, né? Então a gente já viu monarquia, semana passada a gente viu república e hoje nós vamos começar a ver império, pelo menos essa transição de república, até o império, que inclusive é o título do capítulo. O capítulo começa na página 229, vai até a página 236, né? E as atividades que eu sempre passo no final da aula, elas começam na página 233, né? Então o conteúdo vai ser de 229 a 232. Então vamos lá, abram todos o livro aí na página 229 para a gente acompanhar a explicação de hoje desse assunto, da República para o Império. Estamos nos encaminhando para o último período da história de Roma Antiga, né? Sempre importante ressaltar o nome antigo, porque estamos falando de uma civilização que existiu durante o período da história chamado História Antiga. Porque se a gente falar só Roma, a gente pode fundir com a Roma atual, né? Roma existe, é a capital da Itália, né? Teve vários casos de coronavírus, existem vários times de futebol, como Juventus, Roma, lá na Itália, no caso, né? Porque na cidade de Roma mesmo só tem o time de Roma, que é muito ruim. Já foi bom, hoje em dia não presta mais. Mas enfim, todos nós sabemos da existência da Itália e que a capital da Itália hoje é Roma. Mas nós não estamos estudando essa Roma, estamos estudando a Roma Antiga, né? Da época do Império Romano, da época de Jesus Cristo, que foi assassinado, preso, perseguido, crucificado e tal. É nessa época aí, tá? Finalzinho dos anos antes de Cristo, começo dos anos depois de Cristo. E Roma, o Império Romano, que é o assunto que nós vamos começar hoje, ele foi o maior império que existiu durante a história antiga. Vão existir outros impérios posteriormente, mas dentro do quadradinho História Antiga, Roma foi o maior império, tá? Na aula passada nós vimos as crises do movimento republicano, principalmente em consequência da desigualdade social, já que quem mandava na política republicana era o Senado. Só que praticamente só quem participava do Senado eram os patrícios, que era a elite da população. Mas só que a maior parte da população era formada pelos plebeus, que eram a classe média, os mais pobres da civilização. Então sempre teve esse desgaste entre patrícios contra plebeus, né? E aí esse desgaste, entre vários outros motivos, não foi só por causa disso, obviamente, foi fazendo com que a situação da república fosse ficando ruim, desgastante, né, insustentável. E aí surgem os imperadores. Primeiro teve o primeiro triunvirato, que triunvirato significa governo de três, né? E no primeiro triunvirato quem sobreviveu foi o Júlio César, né? Todo mundo já ouviu falar, possivelmente, no Júlio César, um grande imperador romano que organizou a cidade de Roma, construiu novas casas, novos empreendimentos, reorganizou a cidade, desenvolveu o comércio, mas depois ele foi assassinado pelo Senado, né? O Senado via que o pessoal estava exaltando o Júlio César demais. Então traiu o Júlio César e o assassinou. Depois foi formado o segundo triunvirato. E aí nesse segundo triunvirato quem sobrevive a ele é o Otávio Augusto. Quando eu falo sobrevive, eu acho que vocês sabem, entendem, né? Porque eu falei na aula anterior. Porque era governo de três. Só que eram três chefes militares. E aí os militares, eles não gostam muito de dividir poder, né? Eles querem o poder concentrado na figura deles. E aí, no fim das contas, os três acabam se enfrentando. E aí sobra um, né? No caso do primeiro triunvirato sobrou o Júlio César,
do segundo triunvirato sobre o Otávio Augusto. E vai ser o Otávio Augusto que vai receber o título de primeiro imperador de Roma, mesmo já tendo o Júlio César vindo antes dele. O Júlio César, ele agiu como um grande governante, como um imperador, de certa forma, mas ele não chegou a receber o título que o Otávio Augusto recebeu, tá? E aí na página 229, vem falando: depois de vencer a guerra contra Marco Antônio, Caio Otávio, que depois vai se transformar em Otávio Augusto, se tornou governante de Roma. Durante o seu governo, Otávio tentou demonstrar que respeitava o Senado e não se empenhou em diminuir o seu poder político. Ele já sabia que o Senado era capaz de, inclusive, assassinar ele. Então, inicialmente, ele quis fazer uma parceria, né? Vou aumentar o meu prestígio, né? Vou fazer meu nome, mas, ao mesmo tempo, eu vou respeitar o Senado. Contudo, ao mesmo tempo, foi acumulando algumas funções mais importantes da República Romana. Foi concentrando poderes para ele, né? Para ter mais autoridade. Otávio foi nomeado príncipe, ou seja, líder do Senado, e imperador. Esses dois títulos lhe davam controle sobre as decisões políticas e o comando das legiões do exército. Além disso, Otávio ainda foi premiado com o título de Augusto, que significa divino. Ou seja, o Otávio estava com tanta moral que recebeu um sobrenome que representava divino. O cara era tratado quase como um deus em Roma. Dessa forma, Otávio foi minando, ou seja, foi acabando, diminuindo o poder do Senado, sem que isso fosse notado, e transformando a estrutura política romana. Com todos esses poderes reunidos em suas mãos, a partir de 27 a.C., Caio Otávio passou a ser chamado de Otávio Augusto, o primeiro imperador do Império Romano. Né? Foi o que eu acabei de explicar anteriormente. Depois ele vai fazendo várias reformas que vão só aumentando cada vez mais o seu poder. Vai conseguindo se reeleger como cônsul, sem interrupção. Vai começar a assumir cargos que pertenciam aos antigos patrícios e agora vão estar todos concentrados na figura dele. Ou seja, todas as decisões políticas que vão acontecendo em Roma basicamente vão ser tomadas por ele. Não vai ter mais aquela reunião que envolvia tantos patrícios, cada um dava uma opinião e tal. Não, basicamente tudo vai ser concentrado na figura do imperador, do Otávio Augusto, do divino, né? Essa imagem toda que é criada em torno do Otávio Augusto. Por isso que tanto Otávio como Augusto é um nome bem comum, né, na população hoje em dia. Vocês possivelmente devem conhecer ou algum Otávio ou algum Augusto, ou então até um Otávio Augusto, né? São nomes bem comuns no vocabulário, no dicionário brasileiro. E aí, a seguir, vai falando outras coisas que ele vai assumindo. Por exemplo, tornou-se pontífice romano, ou seja, chefe da religião romana. O cara virou quase o papa durante o governo. Até porque ele era considerado como um divino, uma divindade, né? Então, assumiu o papel da religião, já estava comum. No último parágrafo da página 229, dividiu Roma em várias regiões, para facilitar o censo e a cobrança de impostos. Reorganizou a administração das províncias, que eram os territórios, né? Dividindo província em senatorial e província imperial. Medidas que tiveram como resultado o aumento da centralização. Ou seja, todas as medidas que ele fazia, ele visava aumentar o seu poder. Quando eu falo centralização, é porque todos os poderes estão indo em encontro dele. Ou seja, ele está centralizando os poderes nele, está concentrando, tá? E aí, indo para a página 230, vai falar ainda sobre algumas de suas ações ainda de seu governo. No finalzinho, embaixo dessa estátua aqui, temos algumas coisas a pontuar. Em Roma e em toda a Península Itálica, né, que é o território da Itália, Augusto, no caso é Otávio Augusto, se esforçou para fortalecer antigas tradições e as cerimônias públicas da religião oficial do Estado. Então ele era um cara bem conservador, bem tradicionalista, né? Embora o Império estivesse crescendo, Roma estivesse entrando em contato com outras culturas de outros povos, por exemplo, ele foi um cara que lutou para que a cultura romana fosse preservada, fosse respeitada, tá?
E no outro parágrafo tem dizendo: no âmbito econômico fomentou o desenvolvimento da agricultura na Itália e saneou as finanças do governo. Ou seja, desenvolveu ainda mais a agricultura e pagou algumas dívidas antigas que estavam prejudicando o desenvolvimento de Roma. Foi um governante muito bom, né, para a questão do desenvolvimento da cidade. Na página 231, a tentativa de Augusto de conseguir um grande sucessor fracassou. Ele se casou 3 vezes, mas não conseguiu fazer filhos que conseguissem dar continuidade aos seus trabalhos. No seu 3º casamento, ele casou com uma mulher que já tinha um filho. O nome do filho era Tibério. Ele estava tentando preparar um sobrinho chamado Marcelo para ser o seu sucessor, mas o Marcelo morreu. Então, no fim das contas, só sobrou esse Tibério, que era o afilhado, o enteado dele, né? O filho da mulher que ele se casou. E aí ele foi adotado. Augusto lhe deu participação cada dia mais ativa no governo. E a partir de 13 depois de Cristo, né, no caso de Jesus, que ele já tinha 13 anos de idade, Tibério tinha poderes quase iguais ao do imperador. Quando Augusto morreu, no ano 14 depois de Cristo, já era Tibério quem governava Roma. A obra de Augusto foi imensa, tanto na paz como na guerra. Os 40 anos de governo de Augusto, que ele governou por 40 anos, marcaram uma das épocas mais brilhantes, conhecida como Século de Augusto. O cara era tão importante que até o século recebeu o seu nome, Século de Augusto. Diga aí como o cara não era bom, né? Ainda na página 231 tem um mapa, né, de todo o Império Romano. Toda essa parte aí destacada era controlada pelos romanos. E na página 232, para a gente encerrar, vem falando algumas características de Roma durante esse período, né? Economia romana. A produção econômica romana teve como base o modo de produção escrava. A gente já estudou sobre isso. A gente viu que eles conseguiam escravos, principalmente por guerras, né, que derrotavam os inimigos, e os inimigos eram aprisionados e transformados em escravos, né? Depois, foi sendo desenvolvido atividades como artesanato, culinária, as pessoas iam se transformando em professores, em músicos, né? No outro parágrafo fala: nos 5 primeiros séculos de sua história, ou seja, nos 500 primeiros anos, Roma teve como base a criação de animais para a agricultura e o cultivo, né? Como todas as civilizações antigas quando começaram, né? Basicamente era só agricultura e criação de animais. Roma também foi assim no começo. Depois, com a conquista de novos territórios e foi acontecendo o desenvolvimento do comércio. É uma coisa que acontece, é como se fosse a mesma história, só que muda a civilização. Porque quando a gente estudou Grécia, por exemplo, a gente viu que começou assim também, né? Começou com a agricultura, depois, com o passar do tempo, foi para o comércio, e aí do comércio foram sendo desenvolvidas outras atividades, né? Roma veio a se tornar o centro dominador da antiguidade, até porque era a capital do grande império, né? E aí, encerrando, fala: a atividade comercial se desenvolveu de forma intensa, como a criação de uma moeda única, sendo utilizada em diversas regiões do território, construção de estradas dentro do território para facilitar o escoamento, ou seja, a distribuição dos produtos para o comércio no exterior. E no fim das contas, aquela coisa, né? Artesanato, produção de ferro, de cerâmica, de vidro, tudo isso que vai enriquecer a produção e a economia romana. Tá, pessoas? O assunto é isso. Como eu falei, na página 233 começa a atividade. São 20 questões que vão até a página 236. Mas aí a gente vai deixar para resolver algumas no nosso encontro à tarde, que é online via Zoom. Beleza? Valeu, pessoas. Valeu, falou, é nóis, e tchau, e uou. Valeu!